Tem tanto tempo que eu não estou aqui, né? Para quem não sabe, eu estou grávida e eu estou passando muito mal, mas graças a Deus está melhorando, está passando, e agradeço o cuidado, a oração de toda a igreja. E graças a Deus, eu acho que eu não vou passar mais mal. E fiquei muito feliz com o convite, né, do Departamento de Família, me senti muito honrada por poder estar aqui, trazendo uma palavra que o Senhor ministrou no meu coração para edificação, direção e fortalecimento da igreja, amém? Porque a palavra de Deus é o que nos sustenta, é o alimento que a gente precisa, é o nosso pão diário, é o alimento que nos exorta, que nos ensina, que nos direciona, que nos traz a direção em todas as áreas da nossa vida, né? A Bíblia é o nosso manual de vida. Por isso que é tão importante a gente guardar essa palavra no nosso coração, né? A própria palavra de Deus diz isso. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, né? E ainda diz, o povo perece por falta de conhecimento. Quer dizer, é algo tão disponível no mundo ocidental e às vezes a gente tem tanta dificuldade de ter constância em estudar a palavra e por isso a gente comete tantos erros na nossa vida. Né? E nós estamos em janeiro e é um mês que normalmente a gente reflete muito acerca do ano que passou, né? Daquelas metas que a gente elaborou de 2021 para 2022 e a gente reflete, o que aconteceu? O que eu propus naquela virada de ano, do ano passado, fazer e que por algum motivo não aconteceu, não rompeu, não desenvolveu, seja na sua área familiar, seja na sua área profissional, na sua área acadêmica, na sua área espiritual, planos que você traçou e você não conseguiu desenvolver. Por quê? E o Senhor tem ministrado muito isso no meu coração e eu gostaria de trazer essa palavra para os irmãos. O primeiro texto que eu gostaria de estar lendo, deixa eu só entregar isso aqui porque senão vai cair. Espera só um pouquinho. Segura para mim. Se encontra em João, capítulo 17, verso 14 e 17. É Jesus fazendo uma oração acerca de nós, acerca dos discípulos, acerca de quem iria ouvir as palavras de Deus através dos discípulos. E ele diz, eu lhes dei tua palavra, e o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os protejais do maligno, ou em outras versões, que os proteja do mal. Eles não são deste mundo, mais uma vez, como eu também não sou. Consagra-os, ou os santifique na verdade, que é a tua palavra. E quando a gente lê esse texto, a primeira coisa que me chama a atenção é, lhe deis a palavra. O Senhor, de maneiras diferentes em cada um que está sentado aqui, a palavra do Senhor, a palavra de salvação chegou até nós em algum momento das nossas vidas. Todos nós aqui. Alguns cresceram em lares cristãos e tiveram a oportunidade e o privilégio de viver isso bem cedo. Outros, mais tarde na vida, tiveram experiência com o Senhor. Mas quando eu olho a palavra aqui embaixo, consagra-os na verdade, santifica-os na verdade. O que eu entendo? Essa palavra consagra ou santifica, no grego, significa a palavra agiazo, que significa separar algo que antes era de uso profano e transformar aquilo em santificado. Algo que antes era usado de maneira impura, agora ser purificado. Algo que antes era usado no mundo e agora ser usado para a glória de Deus. E quando Jesus enfatiza várias vezes, proteja-os do mal, ele quer dizer, não permita que o mal os distraia daquilo que realmente é importante, da palavra de salvação. Que o mal não venha abafar, sufocar a palavra que está dentro de cada um deles e distraia com bandejas,
com manjares que não são pertinentes a quem não pertence a essa terra, que não faz diferença para quem pertence ao céu, que não faz diferença para quem é cidadão do céu, porque eles não são daqui. Então não permita que eles se distraiam com as coisas daqui e sejam sufocados com o mais importante, que é a palavra de salvação. E durante toda a minha vida, né, a vida que eu trabalhei, praticamente desde que eu trabalhava no Brasil, eu sempre trabalhei envolvido com finanças, né? Eu trabalhei no escritório de contabilidade, depois eu fui trabalhar num banco, aí eu vim para cá, eu trabalhei no banco 13 anos. E Deus me deu muitas experiências nesses lugares. E eu conheci pessoas diferentes, com histórias de vida diferentes. E sempre algo que me chamou muita atenção, que as pessoas, de uma maneira geral, elas estão constantemente querendo mais. Mais e mais e mais. Só que eu observava que aquelas pessoas que não tinham o equilíbrio, porque a gente precisa sim, que a palavra de Deus diz, não trabalha, não come. Então é importante sim, se a gente vive no mundo, a gente tem que aprender a lidar com o equilíbrio, com as coisas do mundo, porque a gente precisa viver aqui enquanto o Senhor não volta. Só que há necessidade de um equilíbrio. E eu observava durante todos esses anos, que quanto mais a pessoa tinha ansiedade em conseguir mais, 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 era como se ela apertasse a areia, escapava. E às vezes eu convivia com pessoas que eram igual metralhadoras, abria um business aqui e fechava, abria outro e fechava, abria outro e fechava, abria outro e fechava. Totalmente sem direção. Totalmente sem buscar do Senhor. Senhor, eu me rendo. Qual que é a tua vontade para a minha vida? Qual que é a direção que tu tens para mim, na minha família, nos meus negócios, na minha vida acadêmica? Eu estou cansado de quebrar a cabeça. Estou cansado de perder sono, de perder dinheiro. Aí, nós vivemos nessa realidade aqui da América do Tio Sam, né? Que muito facilmente corrompe as pessoas. Né? Às vezes a pessoa era cristã, temente, fervorosa no Brasil. Às vezes, antes de vir para cá, fez campanha, jejum, promessa, subiu no monte. E quando chega aqui, as bandejas são muitas. E mal a pessoa consegue vir no culto do domingo. Por que isso acontece? Por que isso acontece? Por que tem esse esfriamento? Porque uma coisa é a gente entender que a gente tem um objetivo, a gente chegou, a gente tem conta para pagar. Outra coisa é você viver 5, 10, 20, 25 anos no mesmo ritmo. E você coloca trabalho na frente da sua casa, você coloca o trabalho na frente da sua família, da sua esposa, dos seus filhos. Você coloca o trabalho na frente de Deus, na frente de tudo. E quando você percebe, você já perdeu tudo. E às vezes aquele dinheiro que você tem não vai mais te trazer nada, porque você já perdeu o que era mais importante. E essa semana eu vi uma reportagem e me chamou muita atenção de um senhor, que ele mora em Milford, não sei se alguém mais viu essa reportagem. E ele ele passou mal, acho que ele teve um mal súbito, e nele cair, ele bateu a cabeça e ele teve um sangramento cerebral. E ele está no hospital. E os médicos estão querendo desligar os aparelhos dele. E esse senhor, ele morou aqui 15 anos. Ele ia embora em julho para o Brasil. Tinha família, filhos, esposa. Ele trabalhou 15 anos. E o texto conta que ele trabalhava em 2 restaurantes. Quem já trabalhou aqui em restaurante, imagina, né? Provavelmente ele abria um e fechava o outro. Né? E tem uma nota falando que ele não faltava nunca, o chefe dele falando, né? Que ele era muito comprometido com o trabalho. Mas o que adiantou? O que adiantou? Ele trabalhar tanto, né? Dia, de noite, às vezes comer mal, dormir mal. Será que se ele não tivesse, às vezes, se entregado, Deus, qual a tua vontade para mim? O que é melhor para minha família?
Porque às vezes é melhor a gente morar numa simplicidade, ter uma renda humilde, mas preservar o que é importante para Deus, que é a nossa família, do que às vezes ter muito dinheiro e perder tudo, perder a saúde, perder tudo. E Satanás, ele é astuto, ele sabe exatamente qual é a área das nossas vidas. Cada um aqui tem uma área que ele sabe qual é a sua fragilidade e ele vai te apresentar uma bandeja justamente naquela área para tentar te distrair, para tentar corromper os propósitos de Deus na sua vida. E pensando sobre isso, sobre esse rapaz especificamente, eu lembrei desse texto em Ageu, 1 de 3 a 7 diz... Acho que, deixa eu ler aqui, porque... Plantam muito, mas colhem pouco. Comem, mas não se saciam. Bebem, mas ainda têm sede. Vestem-se, mas não se aquecem. Seus salários desaparecem, como se vocês os colocassem em bolsos furados. E essa é a realidade. E qual que é a palavra de Deus acerca disso para nós? Porque o mundo abafa. O mundo fala, trabalha, 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 trabalha. Esse aqui é o ideal, você tem que ter, você tem que ser. É isso aqui que é importante. Essas são as bandejas que o mundo apresenta. Mas o que a palavra de Deus diz? A palavra de Deus, ela diz... Peraí, vou voltar um... Aqui mesmo. A bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. É a bênção dele. É a direção que ele te dá. E esse aqui é o versículo que eu vivo. Porque tem 5 anos que eu não trabalho. E foi uma decisão muito difícil para quem sabe eu parar de trabalhar, porque eu trabalho na construção, né? E construção a gente sabe que diminui muito. E eu dei esse passo de fé e hoje eu vivo isso. É inútil trabalhar tanto desde a madrugada até a tarde da noite, se preocupar em conseguir alimento, pois Deus cuida dos seus amados enquanto dormem. Não estou falando de preguiça, eu estou falando de direção de Deus. Porque quando eu decidi parar de trabalhar, não foi porque eu queria, porque eu amava meu trabalho. Eu gostava do meu trabalho, eu era bem remunerada. Mas eu fui sensível à voz do Senhor. E mesmo pensando, meu Deus, e o inverno? Mas eu tinha uma palavra que Deus ia me sustentar. E Deus abriu as portas do trabalho do Cleiton e graças a Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus, nada nos falta. O meu salário nunca fez diferença. Então, não adianta a ansiedade de conseguir. Feche os olhos para a bandeja do mundo e seja sensível à voz do Senhor, porque o Senhor prospera quem está preocupado com o que é importante para Ele. Porque enquanto você está preocupado com o que é importante para Deus, Ele cuida do que é importante para você. E depois que eu refleti sobre isso, eu pensei, mas por que algumas pessoas têm mais dificuldade? Por que é tão difícil, às vezes, para alguém romper nisso? A pessoa, às vezes, até quer, ela até tenta, mas ela não consegue. Porque o trabalho, ele embriaga. O dólar embriaga. A pessoa, ela perde o sentido. Ela só consegue ver aquilo. Só consegue ver o trabalho, só consegue ver o dólar. Só pensa no dólar, porque o tempo é dinheiro, o trabalho é dinheiro. Quanto mais eu trabalhar, mais dinheiro eu tenho. E eu lembrei de uma situação que aconteceu no Brasil, um tempo atrás com a minha família. A minha prima agora ela tem 2 filhos, mas na época ela tinha só um. E o marido dela, apesar de, no Brasil, ele trabalha muito. Ele trabalha assim, tipo 3 turnos. Ele faz Uber, aí ele faz uma entrega de madrugada, aí ele trabalha em outro lugar. Eu sei que ele tinha muitos trabalhos. E um dia a menina dele, né, que na época provavelmente tinha uns 5 anos, ela falou, o nome dela é Camila, ela falou assim, papai, não vai trabalhar hoje não, porque ele é à noite, né, no turno dele da noite. Ele falou assim, não, Camila, o papai tem que trabalhar, você não quer aquele brinquedo da doutora Brinquedo, né, da Dr. McStuffins? Você não quer aquela boneca da doutora Brinquedos? O papai precisa ir, porque o papai precisa comprar a boneca da doutora Brinquedos para você. Aí ela falou assim, e ele falava isso todos os dias, né? Falava, eu tenho que ir, porque o papai tem que comprar as coisas para você, tenho que ir por causa disso. E um dia ela falou assim, papai, não precisa trabalhar mais lá onde você vai agora de noite, porque eu não quero mais a boneca.
Então, aquilo mexeu muito comigo. Eu tenho certeza que mexeu com ele também. Porque às vezes ele estava tão bem intencionado, porque a gente não erra querendo. Ele estava bem intencionado, ele queria fazer o melhor para a filha dele, ele queria fazer o melhor para a família dele. Só que ele permitiu que o trabalho, de uma maneira, cegasse ele, embriagasse ele, a vontade de ter. E, gente, a vontade de ter, ela nunca cessa. A pessoa sempre vai querer mais, ela sempre quer mais, ela nunca tem um limite. E quando enquanto eu analisava tudo isso que acontecia, todos esses exemplos que eu acabei de citar aqui, o Senhor me trouxe o texto do semeador, a parábola do semeador, no meu coração muito forte. Eu vou ler o texto, mas antes eu gostaria de orar. Pai, nesse momento eu peço que a Tua presença invada cada coração. Tira, Senhor, cada distração. Coloque, Senhor, lupas dentro de cada um. Mostre, Senhor, as áreas que precisam ser mudadas, as áreas que precisam ser transformadas, as áreas que precisa haver, Senhor, uma edificação profunda. Abra os olhos da Tua igreja. Abra os ouvidos espirituais e faça com que elas entendam a Tua vontade. Que elas se rendam, Senhor, em viver os Teus planos. Que elas se rendam em viver, Senhor, os Teus caminhos. Que elas não mais sejam embriagadas, distraídas e abafadas por esse mundo. Mas que a Tua palavra de salvação seja superior a qualquer uma bandeja que o mundo apresente a elas, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, esse texto é um texto muito conhecido. Eu mesmo já ministrei sobre ele em outras ocasiões. Mas o Senhor trouxe algo novo, que a palavra do Senhor se renova. Então o texto diz: certo homem saiu para semear. E quando ele estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho, onde foram pisadas pelas pessoas e comidas pelos passarinhos. Outras sementes caíram num lugar onde havia muitas pedras. E quando começaram a brotar, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio dos espinhos, que cresceram junto com as plantas e as sufocaram. Mas algumas sementes caíram em terra boa. As plantas cresceram e produziram 100 grãos para cada semente. Então o Senhor explicou. Ele deu a explicação dessa parábola e disse: o que essa parábola quer dizer é o seguinte: a semente é a mensagem de Deus, é a palavra de Deus. As sementes que caíram na beira do caminho são as pessoas que ouvem a mensagem, porém o diabo cega e tira a mensagem do coração delas para que não creiam e não sejam salvas. As sementes que caíram onde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem e a recebem com muita alegria. Mas elas não têm raízes e por isso creem somente por um tempo. E quando chega a tentação, abandonam tudo. As sementes que caíram no meio dos espinhos são as pessoas que ouvem a mensagem. Porém, as preocupações, as riquezas e os prazeres dessa vida aumentam e sufocam essas pessoas. Por isso, os frutos que elas produzem nunca amadurecem. E as sementes que caíram em terra boa são aquelas pessoas que ouvem e guardam a mensagem no seu coração, bom e obediente. E porque são fiéis, produzem frutos. Então, a primeira coisa que eu entendo nessa parábola é que a semente foi jogada. E a semente era a mesma. Ou seja, a palavra que chega a cada um de nós, ela é a mesma. É a mesma palavra que chega para mim, chega para cada um aqui. É palavras de direção, palavras que edificam, palavras de exortação que nos corrigem, que mostram que a gente está no caminho errado, promessas de Deus através da palavra. Enfim, a palavra que foi
derramada nas nossas vidas ao longo do percurso das nossas vidas. São as mesmas palavras. Palavras de salvação, palavras de bem, palavras de direção, palavras de viver a vontade de Deus. O que difere é a maneira como essa palavra frutifica. É a maneira como ela desenvolve, né? Então, o que a gente entende? No primeiro terreno, né, ou no primeiro coração, né, que existem 4 tipos, né? O que caiu no caminho, o que caiu sobre as pedras, o que caiu no espinho e o que caiu em terra boa. O primeiro que caiu nos espinhos, na beira do caminho, são aquelas pessoas que elas ouvem a palavra, o evangelho chega até elas, mas o inimigo cega o entendimento delas. Então, elas simplesmente descartam a palavra, elas não querem saber do evangelho e elas continuam a viver as suas vidas como elas querem. Essas são as pessoas que o evangelho não consegue penetrar. Ele é roubado e elas não têm conversão. A segunda são as sementes que caem no meio às pedras. São aquelas pessoas que elas visitam a igreja, que elas sentem a presença de Deus. Às vezes elas têm até experiências com o Senhor. E elas normalmente são muito fervorosas de início, elas choram, elas se comovem. Mas na primeira dificuldade, na primeira bandeja que o mundo oferece, na primeira tentação, no primeiro convite, ela deixa a cruz e segue o mundo. A terceira e a quarta é o que me chama mais atenção. A terceira, que cai no meio dos espinhos, e a quarta, a que cai em terreno fértil. A terceira e a quarta, elas são as pessoas que frequentam todos os cultos. As reuniões, que dizimam, que ofertam. As pessoas que frequentam a igreja. A diferença entre as que caem nos espinhos e as que caem em terra fértil são os frutos. São os frutos. Uma produz fruto, a outra não. As duas, porém, têm raiz. As duas crescem. Só que uma consegue dar fruto e a outra não consegue dar fruto. Por quê? Porque o espinho sufoca. O espinho abafa a palavra. A palavra está ali dentro. Nós temos dentro de nós reservatório de palavra. Palavras que Deus usou para nos ensinar, para nos exortar, como eu disse também, promessas que o Senhor declarou sobre nossas vidas, na nossa vida familiar, na nossa vida financeira, na nossa vida acadêmica, na nossa vida espiritual. Cada um de nós tem um reservatório de palavras. Só que por que em algumas pessoas, as pessoas conseguem romper, desenvolver, fluir na presença do Senhor e outras não? O Senhor, Ele classifica esses espinhos em 3 categorias. Eu acho que eu coloquei aqui no slide, que fica mais fácil de ver. Preocupações, riquezas e prazeres dessa vida. As preocupações são, gente, o que acontece na vida de todo mundo aqui. Né? Às vezes você está com um problema familiar, está com um problema no seu casamento, está com um problema com seus filhos, está com um problema com dívidas, né? Problema financeiro. Às vezes você está com um problema de saúde, você recebeu um diagnóstico ruim. São as preocupações. Esses são espinhos. Porque nós vivemos no mundo e o mundo é um espinheiro. Não tem como a gente fugir. O que muda é como a gente age com relação ao espinho. A segunda classificação que Jesus faz são as riquezas. Né? O desejo desenfreado de possuir. Né? As bandejas que o mundo oferece, os ideais que o mundo aponta como certo. Olha, você tem que ter isso, você tem que investir, você tem que fazer aquilo, você tem que comprar, você tem que ter.
São as bandejas que muitas vezes cegam e sufocam e não permitem que aquela palavra que está dentro de você, que você viva realmente todo o potencial que Deus quer que você viva. Terceiro, os prazeres dessa vida, que é a busca insaciável de saciar os desejos da nossa carne. Promiscuidade, prostituição, vaidade, coisas que não fazem diferença lá em cima. Coisas que às vezes a gente vai ficar aqui e o fogo vai consumir. Mas a gente às vezes abre mão de tudo por essas coisas. A gente deixa de fazer tudo, coloca tudo em segundo passo e a gente busca essas coisas. Então, a todo tempo, nós, como seres humanos, vamos enfrentar espinhos. A nossa carne quer sempre falar mais alto que o nosso espírito. A gente sempre vai ver alguém passando e ostentando alguma coisa e às vezes você vai se sentir até menosprezado porque a pessoa tem e você não tem, porque essa é a intenção do mundo. Essa é a intenção do mundo. Ela quer te colocar como vítima e você ter dó de você e você querer colocar tudo a perder por conta do ter. Mas apesar de, no mundo, o mundo ser um espinheiro, o Senhor Jesus disse a nós: no mundo terás aflições, ou seja, no mundo terás espinhos. No mundo, o mal vai tentar te desviar a todo momento. Ele vai tentar te distrair, ele vai tentar corromper a palavra que está dentro de você. Mas, assim como eu não sou daqui, e você também não é daqui, você vai vencer como eu venci. Porque se eu venci, você vai vencer. Porque o Espírito Santo vai te capacitar, ele vai te proteger, ele vai te orientar. Mas se renda. Se renda. Pare de bater a cabeça, levanta a bandeira branca e: Senhor, eu me rendo à tua vontade. Me mostra o que tu queres. Para de quebrar a cabeça. Para de sofrer. O espinho, você tem que... O que fica mais forte é o que você foca. Se você foca no espinho, se você foca na preocupação, se você foca nas dificuldades que você tem no dia a dia, se você foca na sua vontade de trabalhar, de ter, de ganhar dólar, se você foca nos prazeres da sua carne, no que a sua carne gosta de fazer, na sua zona de conforto, que você às vezes não consegue desligar a televisão, desligar o telefone para ler a Bíblia, você tem que focar no que é importante. Pare de focar no espinho. Pare de focar nas distrações e foque na palavra. E voltando para a parábola, os espinhos, eles sufocam o potencial da semente. Ou seja, recebemos a palavra testifica em nós. A gente diz: uau, essa palavra falou tanto comigo, até arrepiei. Mas você não vigia. E o espinho começa a crescer junto. A parábola diz que o espinho crescia junto. Então a palavra está ali, a palavra deu raiz, você sentiu, a palavra testificou, mas você continua a focar no espinho. Você continua a focar nas dificuldades, você continua a focar no diagnóstico que você recebeu, na sua conta bancária, você continua a focar nas coisas secundárias. E em que você tem focado? Todos nós temos experiências com o Senhor. Todos nós sentimos a presença de Deus em algum momento da nossa vida e aquilo fez: meu Deus, eu amo isso. Eu amo a palavra de Deus. Eu amo estar na casa de Deus, mas por que eu não consigo romper? Por que eu não tenho constância? Por que eu começo o ano, às vezes, determinado? Não, esse ano eu vou orar mais, esse ano eu vou jejuar mais, esse ano eu vou ler a Bíblia de capa a capa. Por que chega em fevereiro, março, você acabou, já não tem mais nada daquilo? E o que acontece? A gente fica 10, 20, 30,
40 anos sentado no banco de uma igreja. E a gente continua agindo como um novo convertido. A gente fala como um novo convertido. A gente se veste como um novo convertido. A gente reage a situações como um novo convertido. E às vezes nem como um novo convertido, como um ímpio que não conhece a palavra de Deus. Porque a gente permite que o espinho sufoque a palavra de Deus a todo momento. Então, cuidado. E algo que o Senhor tem ministrado muito no nosso coração, que a gente deve pedir constantemente, assim como Davi fez: sonda meu coração. Sonda, Senhor, meu coração. Esquadrinha meus pensamentos e olha em mim. E olha, me mostra, Deus, se há em mim algum caminho mau. Se há algo em mim que o Senhor não agrada. Se há algo em mim que está me retendo de viver aquilo que o Senhor tem para mim. E porque o desejo do Senhor para cada um de nós é ver em cada um de nós a semente que está aqui dentro, dando fruto. A semente desenvolvendo. Deus quer ver a gente sendo usado para a glória dele todos os dias. Deus quer que a gente seja sal, que a gente seja luz. E às vezes as pessoas que trabalham com a gente nem sabem que a gente é crente. Porque a gente se esconde. Então, cuidado. Cuidado também com a expectativa que as pessoas têm de você. Porque sempre vai ter alguém com uma palavra tipo assim: nossa, que tamanho de problema que você tem, hein? Que tamanho, como que você vai resolver isso? Que tamanho de espinho que está sobre a sua vida? As pessoas sempre vão tentar maximizar o seu problema. E o nosso problema nunca, em hipótese nenhuma, vai ser maior do que o Senhor. Nunca, em hipótese nenhuma. Não há nada que seja impossível para o Senhor. E o Senhor, Ele quer sim que a gente coma o melhor dessa terra. Ele quer que a gente seja próspero. E Ele diz ainda que é um presente para o homem usufruir do suor do seu trabalho. Só que quando há uma direção de Deus, é diferente. Você não bate a cabeça, não te acrescenta dores. Porque você anda se Deus mandar você andar. Você para se Deus mandar você parar. Você entende que o Senhor está no controle da sua vida. Que portas abertas e portas fechadas muitas vezes são livramentos. É o cuidado do Senhor sobre a sua vida. Relacionamentos que às vezes que você tinha, que agora não são mais relacionamentos, é porque talvez aquela pessoa não estava dentro do propósito que Deus tem para você. Sociedades. Gente, eu não acredito em sociedade. Eu não acredito em sociedade. Eu acredito, sim, em companheirismo. Mas eu não acredito em sociedade. Porque nunca dá certo. Nunca dá certo. Só se for entre marido e mulher. Aí não é sociedade, né? Aí é outra coisa. Porque na sociedade é sempre assim: eu trabalhei mais, eu mereço mais, eu sei mais. Sempre um assim, né? Começa bem, mas depois desanda. Então, como vencer os espinhos? Porque os espinhos nós vamos enfrentar todos os dias. A gente tem que sufocar ele. Tem que sufocar porque a terra está ali. E a terra é boa. A gente tem raiz, a gente tem palavra. Deus quer que a gente desenvolve. A gente tem que focar na palavra. Foque na palavra, foque na palavra. Não foque no problema. Não foque no que os outros falam. Não foque nas bandejas do mundo. Não foque nos desejos da sua carne. Não foque no dólar. Não foque. Porque quando você foca no espinho, a palavra e o melhor de Deus você põe a perder. Então, quando você foca, a primeira arma que você tem que ter, tenha autoridade na palavra de Deus. Deus vai te lembrar da palavra dele. Porque essa é uma promessa que tem na palavra. Só que ele só vai lembrar daquilo que você leu. Se você não lê, você não tem como lembrar. Então, se prepare, se imuna. Tenha preparação para viver contra os espíritos. Então, você tem que ter uma palavra. Quando alguém te diz algo, nossa, esse diagnóstico vai acontecer tal coisa com você,
Eu vou contar algo. Eu não ia contar, mas eu vou contar. Quando eu estava com 6 semanas de gravidez, eu não tinha falado para ninguém ainda, nem minhas filhas sabiam, nem minha mãe sabia. E eu estava em casa, e essa palavra estava sendo ministrada no meu coração, eu sentada no sofá da minha casa, e essa palavra sendo ministrada no meu coração. E eu fui no banheiro. Quando eu cheguei no banheiro, eu estava com sangramento. E eu nunca tive sangramento. Essa é a minha terceira gravidez, eu nunca tinha tido sangramento. Eu estava sozinha. E eu disse, o que eu vou fazer? Né? Na hora eu pensei assim, às vezes eu não estou grávida, né? Às vezes é menstruação. Fui na farmácia, busquei o teste, deu gravidez de novo. Eu tinha uma palavra que eu ia engravidar, né? Essa palavra estava dentro de mim, que eu ia engravidar. E depois eu comecei a sangrar mais. Eu falei assim, eu vou no médico, vou ver o que está acontecendo. Fui para emergência. Cheguei lá, depois o Cleito chegou, e veio um rapaz fazer ultrassom em mim. E o rapaz, ele fez ultrassom, e normalmente, eu não sei se aconteceu com outras mulheres aqui, eles não falam nada, né? Você entra lá, eles estão mudos, você sai, eles estão calados. Eles não falam igual fala no Brasil, aqui é isso, aqui é aquilo, né? E no Brasil eles estão bem detalhados. Aqui, normalmente, eles não falam nada. Mas esse rapaz falou. E ele falou muito. E ele falava assim, olha, você está com um sangramento de 3 centímetros entre o embrião e a parede do seu útero. Quer dizer, naquele tempo, o meu sangramento, a hemorragia que eu estava, era maior do que o meu embrião. Então, e eu falava isso para ele, mas o que isso significa? Ele falou assim, olha, significa que você está desenvolvendo um aborto. Aí eu falei assim para ele, mas isso aí, tipo, tem casos que isso melhora, tipo, que não vai acontecer? Ele falou assim, não, tem casos que melhora, que com alguns dias o sangramento cessa e o útero absorve o sangue e a gravidez continua, mas não é o seu caso. Não é o seu caso porque você vai ter um aborto nas próximas horas. Porque a sua gravidez, aí ele falou assim, it's not a viable pregnancy. Não é uma gravidez viável. E falou para mim. E aquilo, na hora eu levei um susto, porque normalmente eles não falam nada. Aquele homem falou para mim que eu estava tendo um aborto. E eu levei um susto, e o Cleito estava comigo, só que ele não entendeu, né? Na hora que ele falou. E a hora que eu voltei pro quarto, eu falei assim, Cleito, aquele moço falou isso. Aí o Cleito falou assim, foi Satanás falando na boca dele. Mas aquilo, naquele momento, quando a gente recebeu a notícia, eu levei um susto. Eu falei assim, como assim eu estou tendo um aborto? Eu nunca tive um aborto, nunca aconteceu. Aí, fui para casa, segui as recomendações, fiquei de repouso, tal. Mas eu ficava com aquele medo. Falei assim, meu Deus, será que eu realmente vou abortar? Será que ele tinha razão? Mas aí Deus ministrava comigo, foca na palavra. Foca na palavra, não foca no espinho. Porque Deus estava ministrando essa palavra para mim. Foca na palavra, não foca no espinho. E para a honra e glória do Senhor Jesus, eu não tive um aborto. O meu sangramento cessou por completo. O meu corpo absorveu todo o sangue. E hoje amanhã eu faço 13 semanas de gravidez, para a glória de Deus. Então, o que eu quero dizer com isso? Satanás, ele usa pessoas contra nós. Ele usa pessoas para falar, para nos atingir, para esmurecer nossa fé, para nos tirar do propósito, para nos oferecer bandejas. Esteja atenta. Quem está em função do Senhor, quem está em função de Satanás. Porque no mundo é como se estivéssemos no meio de lobos. A gente não sabe. Então, vigia com quem você conversa. Vigia as coisas que as pessoas falam para você. E foque na palavra. Foque no que está dentro de você. Porque o que a palavra diz? A palavra diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. A palavra diz, ele tomou sobre si nossas enfermidades. O Senhor disse, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Os planos do Senhor não podem ser frustrados.
E aquele que começou a boa obra há de terminar. Não se cale diante dos espinhos, faça o espinho murchar. Resista a Satanás, ele fugirá de você. Porque a vontade do Senhor é soberana. A nossa visão como seres humanos é limitada. Eu já falei isso aqui outras vezes. A gente viu aqui e o agora. A visão do Senhor é infinita. Ele sabe o que vai acontecer amanhã, Ele sabe o que vai acontecer daqui 10 anos, Ele sabe o que vai acontecer daqui 50 anos. Então, não seja vulnerável aos desafios desse mundo, porque as coisas são temporais. Não fique refém a diagnósticos. Não fica escravo do que as pessoas querem, escravo do que as pessoas pensam. Não seja como uma folha levada ao vento, para lá e para cá. A outra arma que temos, contra os espinhos, é que a gente precisa entender a soberania de Deus. E nisso, o Senhor me levou à história de José, A história de José, o que era para ser a morte dele, o que era para acabar com a vida dele, na verdade, Deus usou, Deus reestruturou, Deus ensinou e levou ele a salvar a família dele. O que todo mundo achava que estava tudo perdido, ele foi vendido, depois foi preso, foi humilhado, mas era tudo parte do plano do Senhor. Então, às vezes a gente tem que entender que, como eu disse antes, portas fechadas, coisas que às vezes não funcionam do jeito que você quer, trabalhos que às vezes não dão certo, contratos que às vezes não se fecham, às vezes uma faculdade que você não conseguiu entrar, às vezes um relacionamento que você investiu, você achou que ia dar certo, você achou que ia casar e não deu certo. Era a mão do Senhor a todo tempo. Agradeça ao Senhor pelos desfortúnios também, porque você não sabe o livramento que Ele está te dando. Porque você viu aqui o agora, Ele viu o depois. Então entenda que a vontade do Senhor é superior à sua. E que viver a vontade dEle, os planos dEle são melhores do que viver os seus planos. Não permita que os espinhos abafem a palavra que está dentro de você. Porque se o Senhor te prometeu, Ele vai cumprir. Só que como eu disse isso para a Axa outro dia, a Axa quer muito um telefone e eu estou pedindo a Deus uma direção, se eu dou o telefone ou não. E eu disse para ela, filha, o povo do Egito, eles tinham uma promessa, que eles iriam até a terra prometida e viveriam melhor, seria uma terra que brotava mel, seria tudo de bom para eles. Só que no meio do caminho, o comportamento deles na espera, enquanto a promessa não acontecia, fez com que eles fossem tudo a perder. E assim é a mesma coisa nas nossas vidas. Às vezes tem promessas nas nossas vidas que não vão se cumprir porque no meio do caminho a gente tropeçou, a gente murmurou, a gente pecou, a gente foi por caminhos que o Senhor não tinha para nós. Então, procure em todos os dias da sua vida, em todas as áreas da sua vida, Senhor, seja soberano na minha vida. Senhor, troca as minhas mesas se necessário for, porque às vezes a mesa que eu estou sentando não está me trazendo edificação. Senhor, se o trabalho que eu estou agora está fazendo com que eu perca a minha família, com que eu não tenha tempo para minha esposa, para o meu marido, que eu não tenha tempo para os meus filhos, abra uma outra porta para mim, abra a minha visão, faça eu enxergar os teus planos, porque os meus eu não consigo ver como o Senhor vê. Eu preciso andar nos teus caminhos, eu preciso fazer a tua vontade. Então, o que eu quero dizer com isso? Que as provações da vida, os espinhos que a gente vive, eles também servem para nos trazer autoridade. Assim foi com Jesus. Jesus foi coroado com uma coroa de espinhos. E quando eu digo isso, porque às vezes a gente passa por coisas que a gente não queria passar. A gente passa por percas, a gente passa por luto,
a gente passa por dificuldades, a gente passa por doenças, problemas. Só que o mais lindo disso tudo, que assim como o Senhor fez com José, Ele usa tudo aquilo como um ensinamento, como um degrau para nos trazer autoridade. Porque eu posso falar de autoridade com coisas que eu já vivi. Por exemplo, eu posso falar da perca de um ente querido porque eu perdi meu pai. Então eu tenho autoridade para consolar, para falar com alguém passando pela mesma situação, porque eu estive ali. Eu estive ali. Se eu, por exemplo, fui demitida do meu trabalho, ou passei por uma situação difícil na minha casa, eu tenho como, com a autoridade, falar com alguém. Se eu hoje encontrar com uma pessoa que passou pela mesma situação que eu passei algumas semanas atrás, que eu acabei de contar para vocês, a pessoa foi no médico e recebeu um diagnóstico ruim, eu tenho autoridade para falar, olha, também ouvi um diagnóstico ruim, isso também aconteceu comigo, também ouvi muita coisa que eu não queria ouvir, mas o Senhor me deu vitória. Foca na palavra, não foca no espinho, porque o que o Senhor te prometeu, Ele vai cumprir. As promessas do Senhor não podem se frustrar. Então, use os espinhos da sua vida só como autoridade. Não foque nele. Use os espinhos como experiência, como palavra para você dizer para alguém: olha, vivi isso, foi difícil, eu sofri muito, eu chorei. Isso também aconteceu comigo, eu também ouvi isso. Eu sei como você está se sentindo, mas o Senhor me deu vitória. O Senhor esteve comigo, o Senhor me deu direção. E se Ele deu para mim, Ele vai dar para você. Se Ele me deu força, Ele fortaleceu, Ele vai te fortalecer também. Ele vai secar suas lágrimas, Ele vai virar a página da sua vida e vai escrever uma nova história. Não deixe que os espinhos acabem com você, te levem para depressão, te leve a ter crises de ansiedade, porque se você focar neles, você vai ter crise de ansiedade, você vai cair na depressão, você vai desejar a morte. Quantos homens de Deus viveram isso? Elias viveu isso. Ele desejou a morte. Desejou a morte por conta de um espinho. Ele tinha uma palavra, mas ele tinha medo. E o medo dele, a preocupação dele com relação a Jezabel, fez ele cair em depressão. Então não foque na palavra. Deus, cada um de vocês tem palavras aí dentro. Promessas, direção que Deus te deu. Foque nela. Amém? Gostaria de orar por vocês. Gostaria que vocês se colocassem em pé. Pai, nesse momento a Tua palavra foi entregue. E o meu desejo, Pai, a minha oração é que os Teus filhos encontrem dentro de si palavras esquecidas por eles. Palavras ministradas, Pai, desde a infância. Promessas, Senhor, que o Senhor fez a cada um deles. Que as bandejas, Senhor, que as bandejas que esse mundo oferece, Pai, que as distrações que esse mundo traz todos os dias, não venha deturpar, não venha prejudicar, não venha trazer desgaste à palavra de Deus dentro da vida deles, mas que eles foquem, Pai, nas Tuas promessas, que eles decidam todos os dias, Pai, viver a Tua vontade, não a vontade deles, não a vontade que o mundo diz que é certo, não a vontade do dólar, não a vontade da carne, mas que eles vivam, Senhor, tudo que o Senhor designou para eles, em plenitude, e que a prosperidade que venha sobre eles, seja dentro da casa deles, na vida financeira, seja na família deles, seja entre os filhos dele, não acrescente dores, que eles tenham visão de águia,
em todas as áreas da vida deles, Senhor. Cada um, Pai. Cada um. E que essas sementes venham dar 100 por 1. E que essas sementes sejam cada vez mais lançadas em outros corações. Que os espinhos sirvam como autoridade. Para que outras pessoas sejam alcançadas, outras pessoas sejam edificadas e outras pessoas sejam transformadas. Em nome de Jesus. Amém. Quem sei eu que tudo pode e nenhum dos seus planos. Será que você foi ensinado por Deus nesta manhã? Queria convidar você nesta hora para segurar na mão do seu esposo. Segure na mão da sua esposa. Eu queria fazer uma oração aqui nesta manhã para sua casa, para sua família. Queria convidar você para vir aqui à frente com a sua esposa, com os seus filhos. Paula, chama as crianças lá, por favor. Queria fazer uma oração específica para as famílias aqui nesta manhã. Não se frustrarão, não se frustrarão. Nós vamos estar ministrando sobre a sua casa nesta manhã.